Como ter mais inteligência emocional e o que é realmente inteligência emocional? E aí, gente, como vocês estão? Eu estou muito bem. O meu nome é Juliana. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, dá um like aqui, ativa o sininho das notificações e manda pra alguém que vai ser muito legal. Nesse vídeo eu vou te falar o que é inteligência emocional e também dicas práticas de como você pode ter mais inteligência emocional para você aplicar no dia a dia. Inteligência emocional é a habilidade de entender as nossas emoções e saber lidar com elas. Também saber lidar com as emoções das outras pessoas e entender as emoções das outras pessoas. Então, o que é uma pessoa inteligente emocional e uma não inteligente emocional? No dia a dia, quando a gente se estressa com alguma coisa, uma pessoa não inteligente emocional que não conhece as suas emoções tem a tendência de explodir com mais facilidade. Ela vai lá no alto e demora muito mais pra voltar. Por exemplo, alguém falou uma coisa pra ela que ela não gostou ou que faz ela se sentir fora da zona de conforto dela, e aí ela explode, tipo, ela fica com raiva, ela sobe, fica muito brava, e aí ela acaba fazendo coisas que ela não deveria fazer inconscientemente porque ela não soube controlar aquela emoção da raiva, aquela emoção do medo, e isso acaba fazendo com que ela exploda com mais facilidade. Uma pessoa inteligente emocional agiria de uma forma muito diferente. Ela saberia o que tá sentindo e falaria, tá tudo bem, tô sentindo isso, então eu vou saber controlar e isso vai passar. E numa situação que ela se sente desconfortável ou que ela não gostou do que falaram pra ela sabe se controlar com mais facilidade e não explode com facilidade. Ela sabe lidar porque ela conhece as suas emoções, ela conhece aquela emoção específica que ela tá sentindo. Então ela sabe identificar quando ela tá com medo, ela sabe identificar quando aquilo sai da zona de conforto dela, ela sabe identificar quando ela tá com raiva. Então ela sabe lidar muito melhor com situações do dia a dia e isso acaba ajudando nos relacionamentos que ela tem com as outras pessoas. Então a inteligência emocional é muito voltado pra gente e pro outro. A pessoa inteligente emocional sabe quando expressar a emoção, como expressar a emoção e quando controlar essa emoção. É muito interessante também quando a gente escreve, gente, eu faço isso, eu falo essa dica. Eu sempre falo isso nos vídeos porque eu realmente acho muito interessante. A pessoa tem mais clareza de uma situação quando a gente escreve, porque parece que a gente olha de fora como se fosse com outra pessoa. E aí você vai saber, olha, nossa, nessa situação eu me senti dessa forma. Por que eu agi dessa forma? Porque eu senti isso. E por que eu senti isso? A gente vai se questionando e entrando mais a fundo na nossa emoção. Porque a nossa vida é assim, ela não é uma coisa rasa, é uma coisa bem intensa. E eu sou uma pessoa bem intensa, então eu gosto de entender o que está acontecendo comigo para eu acabar evoluindo mais e mais a cada dia. Quando uma situação acontece comigo, eu já sei falar assim, nossa, eu tô sentindo isso, nossa, eu tô desconfortável com isso. Como eu posso lidar com isso? Explodir seria a maneira mais correta de fazer isso, de realmente resolver essa situação? Acho que não, então vamos lidar muito melhor. Então é basicamente isso. Quando essa situação acontece, eu me sinto dessa forma. Como eu posso agir de uma forma melhor? Porque eu conheço a minha emoção e eu sei o que eu sinto. Vamos lá para 5 práticas de como aprender a ter mais inteligência emocional. Primeira prática, se observe. Eu sempre digo isso e escrever me ajuda muito nisso, gente. Escrever é a melhor coisa. Eu tenho vários cadernos aqui em casa que eu escrevo. E inteligência emocional entra muito com autoconhecimento também. Então, se observar é aprender a ser você, aprender como você lida com as situações, aprender quais são as suas emoções, como você se sente no cotidiano, como você se sente com X situação. Então se observe os seus pensamentos, observe aquilo que você tá sentindo, observe o que você sentiu quando a pessoa falou uma coisa pra você. Então se observe. A dica 2. Cuidado com os impulsos. Não tome decisões precipitadas no calor do momento e quando você não sabe nem o que você está sentindo. Tome cuidado e domine as suas emoções. Quando você sentir aquela explosão chegando, meu Deus, aí você para, respira, conta até 10 e fala, ó, as coisas não são assim, eu não vou conseguir resolver nada desse jeito. Então vamos lá, vamos pensar numa solução e vamos pensar em como eu posso agir melhor dessa forma. Exercícios muito bons pra gente conseguir lidar melhor com as nossas emoções e ter mais calma nos impulsos e aí conseguir controlar isso é a meditação, é a respiração, prestar atenção na respiração, contar até 10. Quando você estiver fazendo uma coisa, foque nessa coisa. Foque na comida que você tá comendo, foca ali na conversa que você tá tendo, sabe? Sem outras distrações. Quando outras distrações virem,
coisas do passado ou coisas do futuro, preocupações do futuro, relaxa sua mente, acalma ela e pensa em coisas do presente. Nossa, olha essa comida que eu tô comendo, degusta a comida, sabe? Aqui negócio, porque a gente tá acostumado sempre a estar naquela pressa do dia a dia. Então faça esse exercício, eu tenho certeza que você vai melhorar muito com os impulsos do dia a dia e isso vai te ajudar muito. 3. Entenda, depois responda. A gente tem aquela mania de ouvir a pessoa, ouvir uma pergunta e ouvir ela já pensando numa resposta. Mas essa não é a melhor forma da gente ter um diálogo com alguém, principalmente quando a gente não tá na nossa zona de conforto. Quando a gente é confrontado com algum assunto que sai da nossa zona de conforto ou sai do nosso controle, parece que a gente pega uma capa e entra na defensiva e acaba não respondendo, e aí isso gera mas não sei o que, e você fez isso, e você fez aquilo. Isso acontece principalmente nos relacionamentos. Então, entender antes de responder é a melhor forma da gente conseguir controlar isso. Calma, será que eu tô certa mesmo? Será que eu não posso olhar isso de outra forma? Será que eu não posso me colocar no lugar do outro? E aí você não precisa responder aquela pergunta na hora. Você pode falar, eu posso te responder depois? Eu posso refletir um pouco sobre isso? A gente costuma escutar as coisas e pensar no que responder e não entender realmente o que a pessoa quer perguntar e no que a pessoa quis dizer. Então, essa dica é muito importante. Eu coloquei ela no meu dia a dia porque aconteceu uma coisa comigo e eu tive que aprender na prática com isso. E quando aconteceu foi bem ruim porque eu fiquei, não sei o quê. Ai, meu... assustada, sabe? Com medo. Eu fiquei com medo porque aquilo saiu do meu controle, não era uma coisa confortável de conversar. E aí eu parei, eu escrevi no meu caderninho, por que eu senti isso? O que aconteceu pra eu sentir isso? Por que isso saiu do meu controle e por que eu tenho que ter o controle de tudo o tempo inteiro, sabe? Entenda antes de responder. Dica número 4. Não tenha medo de se expressar. Ter inteligência emocional não é sobre você guardar todas as suas emoções pra você, não sentir raiva, não sentir medo, não sentir emoções negativas. Não é sobre isso. Porque nós não conseguimos não sentir e temos sim que sentir porque somos seres humanos. Então, expor o que você está sentindo, conversar com alguém sobre o que você está sentindo, escrever sobre o que você está sentindo é muito importante para o equilíbrio. Não é vergonha nenhuma sentir raiva, não é vergonha nenhuma sentir medo, não é vergonha nenhuma sentir inveja ou se comparar com alguém. Mas a gente tem que entender que isso está acontecendo para a gente conseguir melhorar. Você já interpretou uma coisa de forma errada e só conseguiu entender a situação mesmo quando você conversou com aquela pessoa o que aconteceu? É exatamente isso. Expor o que você está sentindo para você entender o outro. Expor o que você está sentindo para você entender você. E já coloco nessa dica aqui, dentro dessa dica, outra dica. Procura um profissional, um psicólogo para você conversar, não é vergonha nenhuma também. E isso ajuda muito. Ele vai te trazer mais clareza das suas emoções, vai olhar as situações de fora e isso é muito importante. Dica número 5. Se conheça mais. Quando você se conhece, você conhece como você age nas situações, naquela determinada situação, igual eu falei antes, e autoconhecimento é muito importante. Você conhece as suas emoções, você conhece o seu jeito, e você vai saber como não explodir de uma forma que atrapalhe o seu relacionamento, o relacionamento com as outras pessoas e que não traga tanto desgaste pra você. Autoconhecimento aqui é fundamental pra você ter inteligência emocional. Então se questione no dia a dia, perceba mais você, saiba os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Escreva um diário, é muito legal escrever um diário. Eu amo escrever sobre as situações que acontecem comigo e sobre mim, sobre o que eu senti e sobre as minhas emoções. Assim, quando uma situação me confronta, eu paro e falo, nossa, eu posso resolver isso de uma melhor forma. Ou alguma coisa no meu dia a dia com as pessoas que eu moro também. Isso é muito legal. E tem um vídeo também aqui no canal sobre autoconhecimento, então eu recomendo muito que você veja. Eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui nos cards também. Já peço para que você veja a nossa playlist, a nossa série sobre autoestima. E é isso aí, vou me despedindo. Até mais, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!